Olá pessoal, meu nome é Roberta e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de variações linguísticas. O objetivo dessa videoaula é apresentar os tipos de variações linguísticas. Antes de começar a nossa aula, vamos pensar um pouco as seguintes questões. Você já conversou com alguém que tenha sotaque diferente do seu? Alguém que mora em São Paulo, em Minas, na Bahia, por exemplo, no Espírito Santo. Cada um desses lugares tem um sotaque diferente. Você sabe por que existe essa diferença na nossa fala? Por que cada região tem um sotaque diferente? As pessoas falam de maneira diferente porque pertencem a outras cidades, outras regiões, outros países. Então, cada lugar desse vai ter um sotaque diferente. As pessoas também falam diferente por terem uma idade diferente da nossa. Cada idade tem uma forma diferente de falar. As crianças falam de uma forma, adolescentes já têm uma outra forma de falar, outros tipos de linguagem, os adultos já têm outro tipo de linguagem, os idosos já conhecem uma outra variedade linguística que às vezes a gente nem conhece também, o seu nível de escolaridade. Então, cada nível de escolaridade vai ter uma variação linguística. As pessoas que são mais escolarizadas tendem a falar de uma forma, as que são menos escolarizadas tendem a falar de outra forma. A profissão também influencia no modo de falar das pessoas. Por fazerem parte de um grupo ou classe social, cada classe social tem uma forma específica de falar. Algumas falam de uma forma mais informal, outras falam de uma forma mais formal. Tudo isso interfere na nossa forma de falar. Então, a variação linguística, como o próprio nome sugere, são as diferentes maneiras de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo significado. Aqui nós temos um exemplo. A mandioca, que em alguns lugares ela é chamada de mandioca, macaxeira, aipim. São três maneiras diferentes que a gente pode usar. Em cada região ela é chamada de uma forma, cada lugar ela é chamada de um nome. Em Minas, por exemplo, que é de onde eu vim, no meu estado, lá a gente usa muito o nome mandioca. Já aqui no Espírito Santo, ela é mais conhecida como aipim. O estudo do conteúdo aqui. Para entender melhor os tipos de variação linguística, nós vamos estudar alguns conteúdos de um livro didático de português, que é esse aqui, Português Linguagens, livro do 6º ano do Ensino Fundamental, do William Cereja e Tereza Coar. Essa é a capa do livro. Nós temos agora os tipos de variações linguísticas. As variações de uma língua podem ocorrer por diferentes motivos. Vamos conhecer alguns deles. Diferenças geográficas têm relação com a variação da língua. Por exemplo, algumas cidades do interior usam variedade linguística diferente da falada na capital. O português falado no Rio Grande do Sul é diferente do falado em Pernambuco ou no Paraná. O português falado no Brasil é diferente do português falado em países africanos de língua portuguesa. Nós temos outros países que falam português também e que variam muito do português brasileiro. As diferenças podem ser de som, de pronúncia, de vocábulos e até mesmo de construções frasais. Nós vamos ver um exemplo que vai ser passado agora.
Aí tem uma charge. Na charge a gente pode ler: eu queria ser como esse passarinho. Aí ele recebe uma pedrada na cabeça. Tonho! Aí o amigo diz: desculpa, Chico. Nós vamos discutir sobre a charge. Na tira, a fala de Chico Bento, no primeiro quadrinho, está de acordo com a língua falada pela maior parte dos brasileiros, já que falamos de toda parte, podem dizer queria em vez de queria e ser em vez de ser. Porém, na fala do outro garoto, no terceiro quadrinho, o emprego de desculpa em vez de desculpa mostra que ele é um falante do dialeto caipira, no qual frequentemente o L é trocado pelo R. Por exemplo, arto em vez de alto, parmo em vez de palmo, lençol em vez de lençol. Então tem essa diferença do dialeto caipira para a linguagem informal que a grande maioria de nós usa no dia a dia. Aqui temos outro quadrinho. Bicicleta, cocrete, codenete. Nossa, ele fala tudo errado. Aí a mulher pega o papagaio e volta na loja. Vim devolver o seu papagaio. Algum problema? Ele pergunta. Então dá pra gente ver, né, aí nesse quadrinho, que o papagaio fala tudo errado porque o dono anterior dele também fala tudo errado. Aí a dona acaba descobrindo que o papagaio aprendeu a falar errado com alguém, né? Ele não aprendeu a falar errado do nada. A variedade linguística que você observou na tira de Fernando Gonçalves, que foi retirada na página 39 do livro que eu mostrei para vocês, é um exemplo das variações ocasionadas pelo baixo grau de escolaridade. O emprego de bicicleta, cocrete e caderneta é comum entre pessoas que frequentaram pouco a escola ou não frequentaram nada a escola. Então, esse modo de trocar as letras, trocar o L pelo R, são de pessoas que frequentaram muito pouco a escola, que aprenderam muito pouco a forma de escrever, de falar certo. Com o passar do tempo, a língua sofre variações. Leia esses versos de uma cantiga de roda. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. Menina que está na roda parece uma toleirona, bobona. Então a gente percebe aqui, o que a gente percebe nesse vídeo? O que a gente percebe nesse poema? Vou ler de novo para vocês. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. Menina que está na roda parece uma toleirona bobona. A gente percebe nesse poema algumas palavras que nos dias atuais a gente não usa mais, né? Como, por exemplo, vintém e toleirona. Nestes versos, há essas duas palavras que caíram em desusos, que são as palavras vintém e toleirona. Vintém é uma antiga moeda de pouco valor e toleirona é uma pessoa tola, uma pessoa bobalhona. Então a gente tem essas diferenças históricas também nas palavras. Algumas palavras entram para o nosso vocabulário e outras palavras acabam em desuso e são até esquecidas pelas pessoas com o passar do tempo.
Em princípio, a linguagem oral é mais espontânea do que a linguagem escrita. Na língua oral, são comuns, por exemplo, as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância e de uso de expressões de apoio como né, tá, entendeu, etc. Por exemplo, quando a gente pergunta para um aluno: "E aí, criança, você entendeu a matéria, né?" A gente acaba usando uma linguagem mais informal, uma língua mais comum. Já a língua escrita, ela é mais monitorada. A gente sempre monitora mais a língua escrita, pois pois temos condições de escolher bem as palavras. A gente tem tempo para isso, de corrigir o texto e melhorar até transmitir exatamente o que a gente deseja na nossa mensagem. Então, a gente tem, enquanto está escrevendo um texto, tem essa opção de escrever bem a linguagem formal no texto. Contudo, essas diferenças entre a oralidade e a escrita têm diminuído bastante, principalmente nos dias de hoje, porque a maior parte dos brasileiros sabe ler e escrever. Quanto mais uma pessoa lê, mais ela tende a empregar formas de língua escrita quando está falando em situações formais. Então, hoje, as pessoas já sabem bem usar a linguagem formal. E as pessoas leem muito e já escrevem muito. Em segundo lugar, com o uso da internet, as fronteiras entre o oral e o escrito têm se enfraquecido, já que os textos de e-mail, Twitter, embora sejam escritos, aproximam-se bastante da fala. No dia a dia, a grande maioria das pessoas faz uso da linguagem coloquial, que é a linguagem popular. Então, apesar das pessoas estarem escrevendo mais usando redes sociais, as pessoas fazem muito uso da linguagem coloquial nessa escrita. Aqui a gente vai fazer a comparação da norma culta com a norma coloquial. A norma culta, ela tem a preocupação com a gramática normativa, ela tem ausência de gírias, ela tem ausência de formas reduzidas. A norma coloquial, ela não tem preocupações com a gramática normativa, ela faz uso de gírias, ela faz uso de formas reduzidas. A formalidade e a informalidade e os graus de monitoramento. Às vezes, mesmo sem percebermos, falamos em determinadas situações de momentos diferentes de modo diferente do habitual. Por exemplo, quando falamos em público, quando estamos em busca de um emprego, quando somos entrevistados, quando conversamos com uma pessoa mais instruída do que nós, ou com pessoas que ocupam cargo ou posição mais elevada. A gente acaba tentando falar melhor do que a gente já fala no nosso dia a dia, para falar um pouco mais parecido com essas pessoas, usar uma linguagem mais coloquial com essas pessoas. Nessas situações, monitoramos mais o que dizemos, evitamos gírias, expressões grosseiras e palavras ou expressões que demonstrem intimidade com o interlocutor, como fofinha, safado, pra caramba, dia de cão, é um saco, dentre outros. E por isso nossa fala se aproxima mais da norma padrão. Quando isso ocorre, dizemos que a língua apresenta maior grau de formalidade.
Quando, entretanto, ela apresenta menor monitoramento, dizemos que a língua é informal. Agora vamos falar um pouco sobre gírias. Você já deve ter reparado alguns grupos sociais, por exemplo, o grupo dos estudantes, o grupo dos jogadores de futebol, dos policiais, dos skatistas, dos funkeiros, dos surfistas. Usam na fala certas expressões que são próprias, expressões que são próprias desses grupos. Esse tipo de variedade linguística é chamada de gíria, que eles usam ali entre eles, nesses grupos. Normalmente, criada por grupo social ou profissional, a gíria, por sua expressividade, pode tanto desaparecer rapidamente quanto se estender a uma linguagem de todas as camadas sociais. Temos como exemplo as gírias usadas atualmente. Por exemplo, gato e gata, que quer dizer mulher bonita ou homem bonito. Coroa, que quer dizer que é uma pessoa idosa ou mais velha do que nós. Magrela, que quer dizer bicicleta. Vou ali com a magrela, vou buscar a minha magrela. A pessoa vai buscar a bicicleta. Abrir o jogo. O que é abrir o jogo? Falar a verdade. Arrancar os cabelos. Nossa, estou arrancando os meus cabelos. Estou desesperado. A pessoa está desesperada. Baixar a bola. Ficar calmo. Chavecar. Quem nunca ouviu falar, né? Chavecar é o quê? Paquerar. Passar uma cantada. Pegar moco. Pegar mico, desculpa. Pegar mico é o quê? Passar vergonha. Exemplos de gírias. Mais alguns exemplos. Algumas gírias antigas hoje são muito poucos conhecidas, mas algumas delas talvez nossos avós ainda se lembrem. Então tem gírias que com o passar do tempo elas vão caindo em desuso e acabam sumindo do nosso vocabulário. Temos como exemplo as gírias bafafá, que significa confusão, bicho, que significa que é uma forma de tratamento, cri-cri, que é pessoa chata, uma pessoa faladeira, tarruço, que significa que está ruim, está difícil. E é isso. Temos uma atividade naquele livro que eu apresentei aqui, na página 44, sobre os tipos de variações linguísticas. E seria interessante estar realizando essa atividade para estar incrementando mais a nossa aula e entendendo mais sobre o nosso conteúdo. Até mais!